É com essa saudade, com essa gratidão, com essa alegria que a gente faz memória desse um ano da Páscoa do nosso saudoso, amado Papa Francisco. Vamos conversar um pouquinho aqui, vamos fazer uma partilha sobre essa riqueza da sua história de vida para a Igreja e para o mundo. Num primeiro momento, quem vai nos ajudar nessa reflexão e acolhemos aqui de forma online a sua participação é a nossa querida irmã Maria Inês Ribeiro, que é das Irmãs Mensageiras do Amor Divino. Irmã Maria Inês, bem-vinda, bom dia. Muito bom dia, Moalan, que alegria falar contigo neste momento aqui, né, em que celebramos a Páscoa do Papa Francisco dentro da Assembleia da CNBB, um momento muito importante para nós, não é? É verdade. Irmã Marinês, você que foi superiora geral das Irmãs Mensageiras do Amor Divino, você que foi a nossa presidenta da CRB Nacional e o Papa Francisco que falou para nós, né, Irmã Marinês? Acho que a gente podia começar o assunto assim. Ele falou, olha, onde estão os consagrados, a vida religiosa tem alegria, ninguém com cara de vinagre, cara de cemitério. Isso tocou fundo para a vida religiosa, né, irmã? Olha, foi realmente para nós, vida consagrada, foi uma experiência muito forte o pontificado do Papa Francisco, justamente por causa desta maneira de ser missionário, de ser evangelizador, de ser presença, porque a vida consagrada é chamada a responder à vida, é a responder a estar onde a vida clama. Ele nos mostrou isso, e com muita alegria e com muita liberdade. Então a gente tem saudade do jeito e da vida do Papa Francisco. E essa vida, esse jeito, deixou um legado, muitos ensinamentos para a igreja. Qual que você destacaria para nós, irmã? Olha, irmão Alain, não há como não pensar quando o Papa Francisco nos convidou a sermos igreja em saída. Isso me toca mais profundamente, justamente pela missão dos cristãos, pela missão da vida consagrada. Nós podemos pensar assim: se os apóstolos tivessem se concentrado no seu mundinho, lá em Jerusalém, não tivessem se expandido e com coragem, saindo realmente ao encontro, evangelizando, nós não conheceríamos o cristianismo, não teria se expandido e cresce, graças a Deus, no mundo todo, né? Então, o Papa Francisco nos convidou a sairmos do comodismo da sacristia, do comodismo das nossas comunidades religiosas, e o trabalho maior que ele fez foi de proximidade. Uma igreja em saída sendo cada vez mais próxima das pessoas. Depois esse aspecto também da cultura do encontro, né, irmã Marinês? Ele dizia construir pontes. O Papa que falou, o nome de Deus é misericórdia, Deus que perdoa tudo e sempre. O Papa da alegria, né, irmã Marinês? Isso é muito importante destacar, porque foi da alegria do Evangelho, da alegria da vida consagrada, da alegria do amor, da alegria da misericórdia do Senhor, da alegria de ser igreja. Exatamente, que a gente tem recorde, né, Mola? Algumas cenas dele dando gargalhada, É. com tanta alegria, com tanta. E realmente, esta igreja em saída, ela é convidada justamente a ir ao encontro das pessoas, como você mesmo disse, né? É uma igreja que está chamada a ir ao encontro. E faz isso com uma disponibilidade, com uma gratuidade de servir onde mais precisa, de levar a semente do evangelho, de evangelizar, de levar esperança, de cultivar uma vida de justiça, de cuidado, de amor. Então, isso o Papa Francisco foi muito claro, ele viveu isso. O que mais nos chama atenção é que a primeira atitude do Papa Francisco, logo no começo, nos primeiros dias do seu pontificado, era ir ao encontro, né, dos náufragos de Lampedusa. Isso me chamou muita atenção. O primeiro gesto dele, logo em seguida do Papa Francisco, pensa até em lavanderia para os moradores de rua de Roma, para que eles pudessem ir lá. Eu visitei essa lavanderia enorme. Então, inclusive, a roupa sai sequinha, porque lava, depois seca, dobra, põe na sacola e sai de novo. Porque não tem onde mora embaixo dos viadutos, nas ruas. Então, essa atitude do Papa Francisco, não só de aproximar-se,
mas resolver situações. Então, essa proximidade, essa alegria e esse serviço à vida, nós podemos dizer que são coisas características do Papa Francisco. Igreja em saída, cuidado, proximidade e solução aos problemas em defesa da vida. Cuidado com a vida, cuidado com a casa comum, né? Laudato Si, Exato. tá aí. É, Muita coisa bonita, né, irmã Marinês? E a sim, ternura, e o Papa dizia isso, o que o mundo precisa é essa revolução da ternura. O Papa que, na pandemia, ligou aqui para o santuário. exatamente. Ele ligou. O Papa Francisco ligou para o padre Júlio Lancelotti. O Papa Francisco ligou para Dom Luiz Fernando quando estava no norte de Moçambique, sendo Exato. ameaçado É. de morte. Ele ligou. O Dom Luiz Fernando é meu amigo de seminarista da filosofia, e quando eu conversei muito com ele sobre naquele processo de discernimento, se deixava a missão do norte de Moçambique na África, mas o Papa Francisco deixou ele livre, mas disse que preferia o Dom Luiz Fernando vivo e pediu a ele que deixasse aquele momento a missão de Moçambique. Ligou para ele e outras situações. Então, imagina um Papa à frente de uma igreja com bilhões de pessoas, que nós somos, né, mais de 2 bilhões de pessoas, e ter tempo e lembrar e entrar em contato com situações muito claras de cuidado com a vida. Isso nos marca muito, irmão Alain. Então, o Muito. Papa Francisco jamais, esse pontificado de 2013 a 2025, nós esqueceremos jamais. Esqueceremos jamais, porque foi um Papa que marcou a história. Foi diferente. Eu lembro do padre Marcial Massaneiro, no retiro nosso há 2 anos, um ano atrás, ele disse assim, que ele é um conhecedor da história, um estudioso, muito inteligente, ele fala assim que a igreja, um dos momentos mais difíceis da nossa igreja e um dos papas mais contestados da história foi o Papa Francisco. E, no entanto, foi o mais querido, foi o mais próximo do Evangelho, eu digo assim, no meu conhecimento, não tão grande da história da igreja, mas eu vejo assim que o Papa Francisco, o seu pontificado, tem uma marca, um antes do Papa Francisco e um depois dele. Foi de... Portanto, eu vi agora há pouco até uma propaganda de um livro que reflete, eu não li o livro, só vi a propaganda, de como que o Papa Francisco trabalhou preparando o seu sucessor. Porque nós temos certeza que o Leão XIV está no mesmo caminho. Só basta ver a Dilexité, que ele deu a Uhum. continuidade, os pronunciamentos dele, ele deu continuidade. Então eu vejo que o pontificado do Papa Francisco marca a nossa igreja e a caminhada da nossa igreja, no sentido de proximidade, de uma ecologia integral, que você pensa, não é? Na vida toda, a humanidade, a natureza, o ser humano, o cuidado à vida integral. Isso os outros papas falaram, mas não tanto como o Papa Francisco, a tal ponto de fazer uma carta apostólica, um documento, não é? A Laudato Si. Eu lembro de um membro da nossa igreja falar isso. Eu me fiz sacerdote para cuidar de pessoas, não de árvores. Eu fiquei assustada com essa fala, mas nós temos que cuidar das árvores, da terra, da natureza, dos animais e das pessoas muito mais. Claro, porque senão não vai Né? ter nem pessoa para o padre cuidar, não é? Pois é, Aí fica complicado. é Ô, irmã verdade. Marinês, que riqueza a sua partilha, minha querida. Sim. E é um testemunho de que o Papa Francisco foi um mensageiro do amor divino, sem dúvidas, né? Oh, meu filho, desde Jesus, mensageiro do amor do É, Pai, Maria, primeira mensageira do amor exato. divino, cada cristão, cada cristã é Tem chamado essa a ser o missão. mensageiro do amor, o mensageiro do cuidado, o mensageiro da vida. Por isso, convido a todos a sermos todos mensageiros do amor divino. Obrigado, irmã Marinês, que você continue sendo essa grande mensageira, viu? Uma alegria Muito, revê-la, ao menos de forma online aqui. Obrigado muito pela obrigada. partilha, viu? Um abração para você e para todos que nos acompanham. Outro grande, obrigado. Assim falamos Tchau, com a irmã tchau. Marinês Ribeiro,
das Irmãs Mensageiras do Amor Divino, ela que foi superiora geral da congregação, ela que foi presidenta da nossa Conferência dos Religiosos do Brasil. E, gente, é o Papa Francisco, é o Papa da sinodalidade. Quanta coisa que a gente pode recordar. E a Marinês certamente teve encontros com o Papa Francisco, mas tem gente aqui que se encontrou com o cardeal Mário Bergoglio e depois com o Papa Francisco, né, Letícia? Com certeza, um missionário redentorista que está aqui, que vai falar um pouquinho também de como que foi essa experiência, né, de conhecer o Bergoglio, que depois se transformou no Papa Francisco, vai falar um pouquinho dessa experiência que marcou com certeza a vida dele. A gente já conhece, contou um pouquinho, mas provavelmente muita gente tem curiosidade de saber, não é isso, Padre Célio? Bem-vindo, bom dia. Letícia, bom dia, irmão Alain, Juninho, pessoal toda da equipe aqui, cinegrafistas. Aqui é um ambiente muito alegre, muito festivo, é muito bom, tem uma energia muito boa aqui o ambiente, Deus abençoe. Amém. Então, eu queria deixar um grande abraço à irmã Maria Inês, o irmão Alain falou muito bem dela, de fato, toda essa participação da irmã também, tudo que ela faz, pregadora de retiro. O irmão Alain, quando encontrar com ela de novo, pede para ela cantar a música do Padre Zezinho, sobre vocação, ela gosta dessa música, né? E não digas não a Deus. Nos retiros ela pregava, canta sempre. Irmã, um abraço, irmã Maria Inês. Obrigado pela partilha. O Papa Francisco, esse legado do Papa Francisco vai ficar de fato para sempre. A Letícia, antes ela comentava também alguns pontos, no Juninho. Estive aqui com o irmão Alain, também partilhando um pouco a experiência. A igreja é feita de encontros, né? De encontros. E Deus sempre prepara alguma surpresinha para nós. Ô Letícia, naquela manhã de quinta-feira, lá na Basílica Histórica, eu era vigário paroquial do padre Elias Guimarães, né? Dom Damasceno, o nosso querido arcebispo de Aparecida, agora emérito. Então, de manhã o padre Elias viu, eu estava com essa roupa aqui, menos a botinha, né? Ele falou, por que você está chique assim? Aí eu dei risada, falei, hoje é a missa do Santíssimo, eu estou indo assim para Jesus, né? Toda quinta-feira eu gostava de celebrar essa missa. Ele falou assim, bobagem, Jesus usava uma túnica de pano de estopa, falou desse jeito, né? E de fato, aquilo eu fui para a missa, falei, é mesmo, né? Aí cheguei na sacristia, estava lá o cardeal Dom Jorge Mário Bergoglio. A secretária falou, padre, tem um bispo argentino aqui que vai concelebrar com o senhor. Eu falei, olhei para ela e falei assim, Aí ele estava de pezinho lá, ele olhando para mim estranho, porque ele viu eu fazer E eu falei, eu não sabia, perguntei para ele, fala português? E ele falou assim, um pouco. Eu falei, como se lhe ama, sua bênção? Ele falou, Deus te bendiga. E eu sou o Jorge Mário Bergoglio, foi exatamente desse jeito. Jorge Mário Bergoglio, bispo da Argentina, falou assim. Mais para frente, quando ele fica papa, de fato, ele se apresenta como bispo de Roma. Já era uma característica dele, né? Ele não falou assim, eu sou o cardeal arcebispo de Buenos Aires. Ali já começou uma simplicidade. Daí ele vestiu, ele estava com a túnica na mão, pediu permissão se podia concelebrar. Eu falei, não, então o senhor celebra. Ele falou, não, eu não falo muito bem o português, eu prefiro concelebrar. Nunca tinha acontecido isso comigo. Os pelos da minha perna já começou a ficar mole. Aí ele falou assim, preciso de uma estola. Eu abri lá, peguei uma estola chique, nova, ainda não tinha sido estreada. Só que eu peguei uma mais velhinha, porque eu tinha certeza que ele ia escolher a nova, né? E aí a gente usa a estola branca na missa do Santíssimo. Eu peguei assim, mas fui com a nova para frente, ele falou, não, é essa. Ele pegou a velha, que tinha até uma manchinha, não sei se era ferrugem ou alguma coisa assim. Daí eu arrependi de ter pego, eu fiquei com raiva de mim mesmo. Fiquei com vergonha, falei, não, usa essa aqui. Eu falei, não, essa, por favor. Aí eu tá lá ainda a estola, esses dias eu mostrei para o pessoal, foi essa estola que ele devia ter ficado um pouco também, né, quem sabe, fica no museu. Então ele usou essa estola nessa missa dele lá. E nesse dia não teve fotógrafo, ainda bem, porque ele dispensou os ministros e ele foi praticamente o coroinha, ele ajudou no ofertório, né? Olha a humildade desse homem.
Então, foi uma coisa fantástica. Acabou a missa do Santíssimo, ele pegou o Santíssimo, eu pedi que ele desse a bênção, né? Daí ele falou assim, legendo dá. Então, ele leu toda a bênção, deu a bênção para o povo e saiu com o Santíssimo, né? O ostensório no meio do povo, foi até a capela do Santíssimo e lá, então, nós guardamos o Santíssimo no local. E ele sempre muito humilde, muito simples, agradeceu o povo, né, com a mão, com o gesto, e saiu pela sacristia. Então, esse foi um encontro marcante, né? E nesse encontro na sacristia, o senhor falou também que ele tomou um cafezinho com o senhor. Letícia, boa lembrança. Santo Deus. E na sacristia, como eu percebi que ele deu abertura, né, ao diálogo, assim, muito simples, eu falei, o senhor está servido tomar um café em nossa casa? O convento nosso fica em frente à Basílica Histórica. Então ele falou, não, eu tenho horário. Aí ele olhou, viu uma garrafa térmica. Eu falei assim, pelo amor de Deus, meu coração, anjo da guarda, não deixa ele pegar aquela garrafa. Não tinha tampa, é uma garrafa, estava bem velha já, né? E aí ele falou, não, café? Eu falei, sim, senhor. Mas eu falei, sim, senhor, com a voz já, assim, bem trêmula. E ele viu o copinho descartável, ele pegou o copinho, deu na minha mão, pegou um para ele, abriu a garrafa e ainda brindou. Primeira vez que eu vi alguém brindar um cafezinho. Brindou, falou, pronto. Tomou o café sem açúcar, né? E falou assim, até a próxima. Falou em português. E saiu dali para lá. Aí eu até comentei, falei, humildezinho esse bispo argentino, né? Falei para E padre, secretária. O senhor, depois desse encontro, vocês trocaram correspondências, né? Também teve essa troca. E também, né, a gente relembrando também, nosso tempo está acabando, mas a gente vai conversando. Teve essa troca de cartas que você, então, fez com Bergoglio, e também teve uma ocasião que você recebeu um solidário dele. Conta pra gente. Sim, bem rapidinho. Quando ele foi embora, eu pedi ajuda para ver da onde que ele era bispo. Aí eu fiquei arrepiado, porque descobrimos que ele não era bispo, assim, praticamente, né? Ele era cardeal arcebispo de Buenos Aires. Falei, santo Deus. Aí ele estava também como secretário do CELAM. Falei, olha quem passou por aqui. Então, eu falei, secretário vai precisar de algum material. Então, eu procurei ali na redondeza de banca de jornais e tudo mais, que falava alguma coisa do CELAM. Então, eu recolhi algum material para ele. Peguei também um almanaque do Nossa Senhora Aparecida, coloquei tudo no envelope. Estava terminando a reunião lá, eu entreguei para ele. Daí ele falou assim, obrigado, Padre Célio. Ele guardou meu nome. Isso me interessa. Depois, um outro dia, o Papa Bento XVI já estava aqui. Eu passei na banca e vi falando do CELAM em espanhol. Eu comprei, coloquei também no envelope e fui levar para ele. Um pouco de malícia assim, né? Falei, o Papa está aí, quem sabe eu chego perto do Papa Bento. Mas quando eu cheguei, já tinha acabado a reunião e o segurança deixou que eu descesse. Eu vi de longe o Papa e ele subindo com os outros. Ele viu, ele fez assim com o dedinho. Atrevido. Seu atrevido. Aí eu entreguei para ele o livrinho, ele agradeceu muito e foi para lá. Na despedida, ele foi até a Basílica Histórica para despedir, né, de todos. E o que aconteceu? Todos os bispos que passaram, arcebispos, cardeais que passaram pela Basílica Histórica, então a paróquia, eu conversei com o Padre Elias, vamos mandar um cartão para eles, e a paróquia então mandava um cartão agradecendo a visita, né? E foi falando assim, olha, foi nessa igreja que o senhor celebrou. Ele foi o único que respondeu, ainda mandou um livro grande, né, sobre a Catedral de Buenos Aires, né, de presente. E eu encontrei com ele depois na Jornada Mundial da Juventude, quando a irmã Miriam Colling pediu que entregasse o hino para ele, do que fez para ele, eu peguei e falei, irmã, vou tentar, é difícil. Mas quando os seguranças viram que a marca tinha uma sigla do Santuário Nacional e eu estava com crachá, estola, túnica, e ele veio ao meu encontro rindo e fazendo assim com o dedo, né? Lembrou. Ele falou, Padre Célio, porque a gente correspondia, né? Tinha correspondência. Celebramos junto na Basílica Histórica. Tinha algumas fotos, eu não trouxe comigo. Daí, sim, eu agradeci, entreguei para ele, mandou a segurança pegar e tudo mais. E em 2015, no Encontro Mundial da Vida Religiosa em Roma, eu já estava na formação, aí na Praça de São Pedro, nos encontramos, e ele tirou o solidel e me deu. Esse solidel está no
Memorial Redentorista aqui em Aparecida. Então gente... foi... Olha lá, está mostrando... Isso, a gente está mostrando a imagem, então, do imagem. memorial e Isso. o Solidel, então. Que... tem uma manchinha de sangue no Solidel, porque ele tinha um câncer de pele na testa, e no dia acho que ele estava em tratamento ainda, ficou essa mancha no Solidel e marcas de suor. Então é um legado muito bacana. De manhã o padre Ulisses falava também do Papa Leão, dessa continuidade muito legal. A irmã Maria, junto com o irmão Alain, também retrataram alguns fatos da vida dele. Encíclicas, cartas apostólicas, tem muito material do Papa Francisco para continuar evangelizando, né? E do céu, com certeza, ele é um grande intercessor para a humanidade. Eu creio muito nisso. Converso muito com a Santíssima Trindade, com Nossa Senhora, converso muito com ele e ele não vai descansar, não. Ele está intercedendo pela paz no mundo. Não descansa, não. Com certeza. Padre Célio, muito obrigado pela participação, pela partilha do Amém. senhor aqui com a gente, viu? É uma alegria. Muito obrigado. E que a sua bênção, Papa Francisco, nos abençoe. Abençoe nosso trabalho, a Rede Aparecida de Comunicação, a família dos devotos. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Volte outras vezes, porque tem outras curiosidades ainda para contar. Com certeza, temos mesmo. Obrigada, Eu viu, que agradeço. Padre? Deus abençoe muito. Amém a todos nós.